gravar aqui na nuvem, perfeito. Então, estamos iniciando aqui a gravação da quarta aula de Princípios de Empreendedorismo, turma 4 V, né? Então, estou mostrando o Moodle aqui nesse momento, mostrando aí principalmente o pessoal que está assistindo a aula pela primeira vez, né, que tem todo o planejamento pedagógico aqui, né, do curso, né, de acordo com vocês, na ementa que vocês podem acessar aí na ementa da disciplina. Tá? Nosso objetivo aqui é estudar comportamento empreendedor, estudar os tipos de empreendedorismo, conceituação de empreendedorismo, e dentro do comportamento empreendedor, incentivar esse comportamento empreendedor, tá? Nas empresas que vocês vão ter oportunidade, ou estão tendo oportunidade de trabalhar, incentivar o empreendedorismo acadêmico dentro da universidade, que é o momento que vocês vivem nesse momento, né? E começar a trabalhar com a ideia de vocês terem, né, uma empresa, de terem, né, um projeto empreendedor no futuro, principalmente para aqueles que têm um perfil. Né? As duas primeiras aulas, a gente fez uma primeira aula né, explicando tudo isso. Né? Na segunda aula, nós definimos o empreendedorismo como um projeto, né, que tem como elemento central, elemento que caracteriza um projeto empreendedor a inovação. O empreendedor só tem sentido se ele resolver um problema de uma forma inédita, ele buscar uma solução de uma forma inédita. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat aqui que estava piscando. Não, o Luca justificou aí, Luca, tudo ok. Tá? Espero que você esteja agora em condição melhor de assistir a nossa aula. Na aula passada, né, antes da semana de engenharia, nós estudamos a importância, né, de você ter um pensamento filosófico, de você ter um pensamento próprio, para você poder avaliar os cenários, poder ter uma opinião própria, né? Por isso se estuda filosofia, né, para você ter um pensamento filosófico. Isso é essencial em qualquer projeto empreendedor, né? Então, por isso que a gente dedicou um tempo a isso, e obviamente que a galera que teve um bom curso de filosofia no fundamental vai ser bastante útil aí, e aqueles que forem fazer MBA, aqueles que forem fazer curso de extensão, com certeza vão voltar a estudar filosofia, e recomendo fortemente, né, que seja um assunto de interesse de vocês aí. Tá? A parte de notas já vou mostrar a planilha. Tá? Na parte de atividade, tá? Que mostra a semana 1, que não é a semana de apresentação, a semana útil aqui. Tá? Sempre o link das aulas é colocado, tá? Então, ó, pode anotar aqui. Então, vou colocar o link dessa aula, que é a terceira aula útil, tá? Aqui não, a terceira aula já está aqui, né? A quarta aula útil, semana 5, eu vou colocar o link aqui. Tá? De atividade, nós já tivemos uma atividade que a maioria de vocês entregou, que é essa resenha aqui de um encarte da Endeavor. Endeavor é uma organização sem fins lucrativos que o Jorge Paulo Lemann fundou aqui no Brasil para incentivar o empreendedorismo, para fomentar o empreendedorismo dentro do Brasil. Lembrando que o Jorge Paulo Lemann hoje um dos brasileiros que mais riqueza aí, né? O dono do Grupo Ambev, dono da Burger King, né? Da Budweiser. A Budweiser americana é controlada por um grupo onde os sócios majoritários são brasileiros, né? Então, o Jorge Paulo ele incentiva o empreendedorismo, estuda o empreendedorismo através da Endeavor. Então, eu pedi para vocês lerem um encarte da Endeavor, né? Mostrando lá quais são os tipos de perfil empreendedor, e mostrando uma pesquisa, né, bem legal que a Endeavor fez há uns 3, 4 anos atrás, mostrando qual é o tipo de perfil empreendedor que nós temos no Brasil. Né? O tipo que a gente tem aqui é o tipo que a gente chama de oportunidade, é o tipo de empreendedorismo que alguns preferem chamar por necessidade. Você empreende por necessidade, não empreende porque tem uma vocação, porque tem um projeto. Né? Como, por exemplo, se você é um herdeiro ou se você é uma pessoa ambiciosa. Né? Então, você tem aí né? O Vinícius está pedindo aí o link do WhatsApp do grupo, né? Que está meio perdido ali, não sei se o Vinícius é a primeira aula. O pessoal que tiver, né, assistindo a aula pela primeira vez ou perdeu as aulas anteriores e quiser ficar
no final da aula, a gente conversa aí, vê quais são as dificuldades para poder incentivar. Tá? Como a gente não está presencial, tá? A gente não está fazendo atividade em grupo, apesar que alguns de vocês entregaram essa primeira atividade em grupo. A atividade não era em grupo, era individual. Tá? Então, a gente, em função desse regime excepcional aqui, a gente está trabalhando individualmente. Tá? Inclusive, e a segunda atividade da mesma forma. Fundação Lehman, né, que o Lucas está lembrando, e inclusive a gente falou do livro dele, né, O Grande Sonho, na aula passada. O Lucas está colocando aí, né, fome social, né, etc. Né. Inclusive a Tabata Amaral, né, que hoje é uma deputada aí de bastante renome, bastante atuante na área de educação, ela foi financiada, né, pelo grupo do Jorge Paulo Lemann, né, para estudar em Harvard, uma pessoa realmente diferenciada, e hoje ela é deputada, muito presente, e muito voltada para essa pauta de educação. Né? Então, independente aí de gostar da linha ideológica dela, né, ela pelo menos tem essa, essa, essa proposta, né, de defender a educação, que é fundamental. Né? Sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Né? Inclusive, nós somos um país pouco empreendedor porque nós temos uma educação muito ruim. Né? O Rafael passou o chat aí do WhatsApp do grupo, né? Então, o pessoal, depois que quiser interagir, né? O Paulo já pegou aí e vamos trabalhando aí. Vocês usam o chat à vontade aí para vocês se relacionarem aí, conversarem e a gente poder, né, levar o curso da melhor forma possível. Né? Os slides, tá, que a gente está utilizando aqui na coisa, acho que foi colocado. Deixa eu ver onde está o slide aqui. Aí eu atualizei o slide, ó. Ele está aqui na semana 5 dessa semana. E já deixei a segunda atividade aqui, ó. Tá? Essa é uma atividade relativo ao que a gente vai estudar, tá, nas próximas aulas. Essa atividade ela está prevista para daqui a 2 semanas. Lembrando que sempre é uma atividade individual. Tá? Já vou abrir essa planilha de atividade para mostrar o status. E o pessoal que tiver com dúvida nessa planilha, no finalzinho da aula, tá? Permaneçam na sala de aula e a gente corrige e tira todas as dúvidas como se estivesse numa aula presencial. Tá? Então vamos deixar para o final aí, porque a maior parte de vocês não tem problema, então, né, não tem sentido a gente ficar aqui dedicando a aula para resolver coisas mais individuais. A gente deixa para o finalzinho da aula. Tá? Então, os slides estão aqui, esse slide que eu vou compartilhar, vocês podem depois pegar, a gente vai estar sempre atualizando o slide, tá? Então, sempre que necessário, eu coloco sempre a data do lado aqui, ó, para mostrar. Né? Esse slide, por exemplo, eu coloquei um vídeo, né, de empreendedorismo dentro da Universidade Mackenzie, que a gente vai estudar hoje. Tá? Bom, isso que a gente viu nas aulas anteriores, semana passada nós tivemos aula, né, o pessoal da engenharia aí, que a maior parte de vocês, né, teve aí os eventos, né, e inclusive fica o alerta, qualquer um de vocês de outras unidades que tiverem as suas respectivas semanas, tá, avisem, me mandam uma mensagem, deixa alguém da sala avisado, tá, para a gente poder marcar presença e depois vocês poderem assistir a aula que é sempre gravada, ok? Vou compartilhar a planilha de atividades para a gente encerrar essa parte introdutória e já partir para a parte útil da aula. Né? Uma aula bem interessante que a gente vai ter hoje aqui. Deixa eu compartilhar a planilha com vocês. Vamos lá. A planilha, acho que é essa daqui. Deixa eu fechar o chat aqui no meu celular. Perfeito. Vocês estão vendo a planilha aí nesse momento. Tá? Aqui na planilha, vocês que está aí no Moodle, tá? Vocês podem depois observar. Tem o nome de todos vocês aqui, tá? O pessoal que eu consegui diagnosticar, que detectar pela chamada ou pelo envio de trabalhos, de atividades. Se alguém não tiver com o nome aqui, tá? E tiver na chamada, depois me avisa no final da aula. Tá? Então já coloquei o nome de todos vocês aqui, tá? E aqui já tem o primeiro trabalho, né? O primeiro trabalho era um trabalho de uma resenha, tá? Desse artigo da Andy Error. Né? Vamos lembrar que o trabalho era individual. Alguns de vocês entregaram em grupo, eu considerei, tá, o trabalho, tá, mas não da mesma forma que eu considerei com o pessoal que fez individual. Tá? Eu tinha pedido manuscrito inicialmente. Tá?
A gente pode depois conversar se mantém manuscrito ou não nas próximas. A questão do manuscrito é mais para evitar, tá, o Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? Muitos professores pedem isso. Tá? E para mesmo aqueles que fazem o trabalho com a ajuda de outros aí, ou vocês trocam as informações, eu acho que isso é bastante válido, não tem problema nenhum. Tá? Mas quando o trabalho é manuscrito, no mínimo você está ali refletindo sobre o que você está escrevendo. E se você está com o texto digitado, aí, né, Ctrl+C, Ctrl+V, aí não tem muito sentido. Por isso que a gente pede o manuscrito. Mas nas próximas aulas, a gente pode avaliar isso, porque vocês devem estar com milhões de trabalhos para atividades para fazer, e realmente eu tenho que reconhecer que vocês, quase que a geração milênio aí, né, tem bastante dificuldade com a questão da caligrafia, né? Então, a gente percebe isso aí, né, até no texto que vocês enviaram aí, tá? É, de vez em quando eu tenho alguma observação para colocar aqui, eu sempre coloco, por exemplo, aqui do Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo não mandou nome no trabalho, né? Eu acabei achando pela relação ali no Moodle, mas isso me dá um trabalho danado, porque eu baixo todos os trabalhos e venho corrigindo, né? E faltou um detalhamento. Também essa pesquisa que vocês viram ali, muitos só colocaram o resultado da pesquisa. Seria importante dar uma refletida o que significa essa pesquisa e principalmente o que significa, né, o perfil chamado de situacionista, né, que ela detectou, né, o que significa isso, né, no perfil de empreendedorismo brasileiro. A gente vai ver hoje um posicionamento do Brasil perante os outros países, vão ver que a gente está muito mal de empreendedorismo. O Brasil é um país muito difícil de empreender, né? Muito difícil de empreender. É claro que está muito ligado à educação, mas também está ligado ao ecossistema empreendedor, né? Com certeza, as universidades sérias como o Mackenzie, que já tem um ecossistema empreendedor, a gente vai ver um videozinho no final da aula mostrando isso, né? Facilita bastante para que as próximas gerações, que é o caso de vocês, tenham não só um comportamento empreendedor, mas como tenham mais facilidades. Por exemplo, o Mackenzie tem uma incubadora, o Mackenzie tem concursos de empreendedorismo, o Mackenzie tem palestras de empreendedorismo, né? Nós vimos na Semana de Engenharia, né, que alguns, que vocês que são da engenharia tiveram a oportunidade de participar, que houveram várias palestras que abordaram o tema. Isso é fundamental, né? Então, isso na universidade, mas também com o apoio do governo. A gente vai ter as eleições municipais agora. É importante que vocês, né, façam um voto consciente, né, que escolham um candidato, né, que realmente fomente. Vocês vão ver diretamente a relação, né, a gente vai fazer esse estudo hoje, de IDH em desenvolvimento humano e empreendedorismo no país. Os países com melhor índice de IDH são os países mais empreendedores, né? Então, essa relação ela é muito importante. Então, aí tem todas as notas. Então, se estiver faltando, esse pessoal que está em amarelo aqui, como o Eric, na verdade, ele saiu da lista. Tá? Eu não peguei ele mais na lista. Então, eu só não apaguei o nome dele aqui, mas eu marquei. Tá? Então, a maior parte, alguns de vocês não entregaram a atividade. Eu ainda não lancei uma nova oportunidade. Eu vou esperar, tá, concluir a segundo envio do trabalho, e aí depois eu vou abrir uma oportunidade para o pessoal que não entregou agora possa entregar antes do fechamento do primeiro bimestre. Tá? Deixa eu ver se tem alguém no chat aqui que estava piscando. A Vivian está colocando aqui que o Eric mudou de sala, né? Ok, obrigado, Vivian, pela informação aí. Professor? O Rafael está com alguma observação, Rafael? Oi. Dá para Pronto. ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, fechou. Não, eu ia te perguntar, a gente tinha um grupo, só que acho que você descontou a nota por conta disso. A Então, gente pode o falar trabalho era depois? individual, né? O trabalho era individual. É, Eu mas acho que estava você falou. claro. Não, mas no final da aula eu perguntei se você Eu, eu, concordava em ser em grupo e ser escrito, não ser manuscrito, né? Você sim, concordou digitado. no Não, final da aula. digitado eu considerei o Isso. digitado normal. Agora, deixa eu abrir o Moodle aqui, o Rafael. E se não estiver claro lá no Moodle que ele é individual, realmente eu reconsidero isso daqui. Não, Tá? não, não, não. É que a gente perguntou, tinha outras pessoas também que deram essa sugestão de ser em grupo e você considerou.
Você falou Eu vou que... considerar isso, não só porque Não, você não, está falando. eu não tô falando isso Eu não lembro, por daqui a nota. possivelmente 2 ou 3 semanas atrás, talvez eu tenha comentado isso, até porque me assustei com o número de alunos que tinha aqui, né? O professor, você Sim, eu comentou, lembro de até você. você disse que seria interessante por causa que tem aluno de publicidade, de Isso, engenharia, seria que bacana você ia essa troca. misturar, exatamente. Pode ver até a gravação que você fez. A gente Não não tá precisa. Tá mentindo. bom, tá bom, não tem. Já tem mais de duas Esquecido testemunhas. aqui. Eu estava corrigindo esse trabalho ontem e talvez tenha me esquecido isso e coloco aí. Agora, a próxima atividade, por exemplo, é essa individual mesmo. Tá? Aí eu Tranquilo. reviso essa nota aqui, pode ficar tranquilo ali, eu vou revisar. Devo ter falado isso na primeira ou segunda aula, e realmente se falei, perdoa aí, eu ter esquecido, é muita coisa junto aqui, e às vezes a gente perde um outro detalhe, pode ficar tranquilo. Tá bom? A gente revisa aqui. Obrigado, professor. Na próxima nota aqui, a gente considera o trabalho entregue em grupo aqui. As próximas atividades não tem muito sentido serem feitas em grupos, tá? Porque são atividades de autoavaliação, né, de você traçar uma estratégia pessoal de melhoria das suas características empreendedoras. Tá? Então, nas próximas atividades, acredito que não vai haver essa dúvida. Tá bem? Mas essa daqui, como vocês estão comentando aí, né, eu considero, pode ficar tranquilo que na próxima aula eu reconsidero isso. Por exemplo, aqui o Matias, a Milena, possivelmente aconteceu isso daí. Tá? Bom, para o Obrigado, pessoal que professor. não entregou, ok, pode ficar tranquilo, Rafael, a gente vai acertando aí, a gente, né, às vezes se a gente tivesse presencial seria muito melhor. Né? Essas aulas via online aqui, a gente tem que se acostumar ainda com elas aqui, e para todos nós é um ambiente diferente, principalmente uma aula de empreendedorismo. Empreendedorismo é muito complicado você ficar, né? Essa é uma aula que deveria ser, e não é presencial, por um motivo de força maior. Né? O cachorro aqui está se manifestando aqui. Vamos lá. Passando um cachorro aqui na frente, aqui, ele está tomando conta aqui da sala, na aula. Só um segundinho. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está com a planilha aqui, havendo dúvidas aqui no finalzinho da aula, a gente acerta, tá? Vamos agora voltar aqui para a nossa... Havendo dúvidas no Moodle ou na planilha, no finalzinho a gente acerta. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Eu coloco aqui de início, tá? Uma recomendação aqui de dois artigos, tá? De dois artigos que estão lá no meu blog, tá? Do meu blog, o primeiro artigo aqui é do Futuro do Trabalho, tá? Eu estou colocando lá no post 134, ele é bem legal. Essa revista HSM é uma revista de gestão, de gerenciamento. Revista muito legal para o pessoal que gosta de gestão, que já está pensando em ter o seu negócio, né? É uma revista aqui, ela é uma revista americana, né, que é publicada aqui no Brasil. Inclusive do grupo do Jorge Paulo, ele participa aqui da editoriação dessa revista. Uma revista muito legal que eu recomendo. E esse número específico da HSM, que depois vocês podem encontrar no site da HSM, fala exatamente do futuro do trabalho, futuro da importância do empreendedorismo no trabalho. Então eu destaquei isso lá no meu blog. Seria legal vocês darem uma olhadinha lá depois, né? No blog, toda semana eu atualizo com alguma questão ligada a empreendedorismo ou tecnologia, né? Também coloco um pouquinho de questão de corrida, né? Apesar que tem poucos posts de corrida de rua, né? Que também eu sou um corredor de rua, e a gente compartilha lá, às vezes, as experiências que a gente tem, maratonas e meia maratonas que a gente corre também, tá? Esse outro artigo também é bastante legal do Exame, né? Exame que deixou de ser Grupo Abril, ela foi adquirido por um outro grupo, né? Falando aqui do Masayoshi, né? Que é da SoftBank. SoftBank é um dos grupos de incentivo ao empreendedorismo que existem no mundo assim de maior capacidade, né? Tem muitos projetos empreendedores que nós temos no Brasil, como
acho que é Táxi 99, né? O Uber acho que ele não faz parte, mas tem vários projetos no Brasil, né? Essas startups ligadas à área financeira, fintech, que eles chamam, né? Também acho que é Nubank, tem um pouco de participação dele. E aqui fala, né, do o Masayoshi, que é um dos coordenadores, né, um dos coordenam esse grupo de investimento, fala do empreendedorismo no Brasil. Então, achei bastante interessante, compartilhei com vocês, né? Se quiserem dar uma olhada depois no site, é bem legal. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, né? Esse vídeo é do Valdez Ludwig, né? Deixa eu ver aqui onde ele está. E ele fala aqui do empreendedorismo corporativo, né? A gente já mostrou um vídeo do Valdez com vocês aqui, eu gostaria de mostrar esse segundo vídeo, que ele mostra o empreendedorismo dentro das empresas hoje, né? É um vídeo mais antigo, né? Um vídeo 15 anos atrás, né? de um programa na Globo News, né? Que a Leda Nagli, né? Ela hoje tem um blog, né? Que é bastante visto aí também hoje no YouTube, né? E ela estava entrevistando o Valdez Ludwig. Então é bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Estava no início aqui, antes da aula, testando, e eu espero que esteja tudo normal agora. Vamos lá, então fazer o compartilhamento. Só achar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês devem estar vendo o vídeo aí. Espero que o som esteja normal, tá? Se não tiver, eu vou ligar o chat aqui e vocês vão me dando um feedback aí, tá bom? E, obviamente, com o link, tá? Tá aí no nosso slide, vocês podem depois observar. Tem vários vídeos do Valdez Ludwig aqui, né? Ele é bem interessante aqui, que ele fala da situação do empreendedorismo nas escolas, ele estuda empreendedorismo nas empresas, no governo, né? Então, é bem legal aí. Há uma transformação na economia toda. Então, o resumo da ópera feedback assim, aqui no nós temos chat, uma se o economia som tá baseada legal, em conhecimento. Tá? Ok. Só se vende, só se compra, é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. O que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então, o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. Que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí, com problemas, certo? Não adianta ter o melhor equipamento do mundo. Tá certo? Não adianta isso. Se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar. É a única coisa que vale. Tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então, o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas, ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz pro gerente? Nada. Certo? O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi outro. Cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Ele fica no meio de campo, está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada, só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem a terceira raça, que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não passava nem na porta daquela empresa. Tanto que ele odeia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, aquela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito e o Popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo?
O que nenhum professor vai ganhar, mas proposta tem um. Foi um lutador de boxe, na época fez uma luta o erro e definitivo ganhou, do escravo né, um é salário trabalhar mal porque ganha pouco. vários anos de vários Por que você está trabalhando tão mal? Porque eu ganho pouco. Com o dinheiro que eles me pagam, não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali. Quem é que vai te achar? A minha orientação, cadê? Tá lá. Primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando salário mínimo. E ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco, faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário, que ele gosta do benefício. Entendeu? Tem ticket, tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Né? Agora, por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas agora, um funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido, tem que se demitir da empresa? Claro que ele tem que sair. Procurar outro. Claro, já faz um trabalho desgraça que você está. Você faz um trabalho espetacular, o cara continua pagando pouco. O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Ué, então é o que você vale, meu amor. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo, isso aí vai desde Adão e Eva. Então você tem que saber quanto você vale também, para poder exigir. É a passeata onde o servidor público. Eu quero, porque eu quero. Eu quero o que quer. Quanto você vale? Me diga quanto você vale. Infelizmente é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então é o fim do capataz. O fim do morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou a escravidão. Qual é a tragédia embutida aí, Leda? É que esse novo mundo dessas empresas bacanas que a gente está conversando até agora é para muito pouca gente. A maioria das pessoas que estão sem emprego são esse perfil, que estão precisando de um capataz ainda, um bom senhor de engenho. Então, é um dilema que nós temos, que então, é transformar... a chamada ratatouille está liquidada? Não, nós temos que... Não, o desafio não é botar as nossas crianças na escola, elas já estão. O Brasil está com todas as crianças na escola nesse momento, praticamente todas. É bobagem. O problema... Melhorar a escola. Não, o nosso problema é colocar um adulto de volta na sala de aula. Porque a questão não é qualificar a pessoa. Não tem como. Ó, meu amigo, você... A questão é atualizar? Não, é educação básica. Eu vou dizer por quê. O indivíduo, você não tem mais trabalho aqui. Por quê? Porque esse torno aqui era manual, não tem, agora é torno de comando numérico, é software. Ah, tá, eu vou me qualificar. O indivíduo tem a 4ª série de 1º grau. Aí vai para a aula de comando numérico, vai para a aula de álgebra booleana. Tem condição? Tá bom. Tem que ter o 2º grau completo para começar a trabalhar nessas coisas que nós temos hoje. Tem que saber regra de 3, para ler o jornal, né? Precisa saber regra de 3. Então a questão é que nós temos uma massa de desempregados entre os 35 e os 50 anos de idade que tem a 4ª série de 1º grau. Isso. Muito bem. O consultor de empresas Valdez. O vídeo, vou deixar aqui o segundo engatado aqui para a gente já... Estava vendo aqui a discussão de alguns de vocês aqui, né, falando que é temporal, né, dizendo aí que se surpreenderam, né, com algumas posições que o Valdez Luiz colocou lá no início do século. No início do século, tudo isso que ele falou era muito mais revolucionário. Né? Por exemplo, uma questão aí que com certeza vocês já devem ter refletido, principalmente o pessoal que trabalha, né, que é essa questão dos famosos direitos trabalhistas. Né? Os famosos benefícios que você tem. Né? De você estar trabalhando numa empresa, né, onde você está lá por causa desses benefícios, e você valoriza muito mais esse benefício do que o aprendizado que você tem ali, a possibilidade de carreira que você tem ali. Então, essa mentalidade que ele está falando de escravo, é uma mentalidade que, felizmente, já está mudando bastante, mas que ainda existe. Claro que a geração de vocês, com a geração está refletindo isso na universidade, vai ter uma postura
né, muito diferente quando entrarem nas empresas que vocês hoje ou que estão trabalhando e que já estão tendo oportunidade, né? Isso é o que a gente chama de empreendedorismo corporativo, né? Então, essa reflexão é bastante importante, né, para vocês poderem refletir isso. Por exemplo, um benefício que o pessoal fala muito é o fundo de garantia, né? Todos nós temos direito e a empresa é obrigada a depositar e desconta parte do nosso salário por causa disso, para colocar num fundo que, se você for demitido, tá, ou quando você se aposentar, você vai ter acesso. Isso é um benefício? Né? Será que é um benefício? Quer dizer, alguma coisa que é descontada do seu salário, mesmo parte disso você paga pela empresa, lembrando que o salário, né, que a empresa paga, ela não é só aquele salário que você recebe, ela considera você como custo total. Todos os custos envolvidos num funcionário são contabilizados ali. Então, nós deixamos de ganhar muita coisa no nosso salário mensal, porque parte disso é diluído em benefícios, né, que, né, por exemplo, não seria muito melhor você ter o fundo de garantia agregado ao seu salário, ao invés de você ter isso depositado lá na Caixa Econômica Federal, rendendo 3%, né, ao ano, ou seja, menos do que a inflação? Né? O 13º, né, 1/12 do seu salário, que poderia ser depositado todo mês para você, é juntado para você, lá no final de dezembro, receber tudo isso. Então, esse é o tipo da mentalidade que, se você vai em países mais empreendedores, você não tem nada disso. A empresa tem uma filial nos Estados Unidos, né, o nosso funcionário lá ganha, né, 4 vezes, 5 vezes, claro que está nos Estados Unidos, tem um custo maior, o custo de vida em dólar também maior, mas ele ganha 4, 5 vezes do que um funcionário aqui. Não só porque ele é mais capaz, mas porque não tem todo esse penduricalho e não tem essa quantidade de impostos que a gente tem aqui, né? Então, são pontos importantes aí de reflexão. O Bruno está comentando que é muito comum ver isso em fábrica, é mesmo, tá? Mas está mudando, a mentalidade está mudando. Até porque a mentalidade dos funcionários está mudando. Se você está numa empresa que você não tem um ambiente empreendedor dentro da empresa, as pessoas mudam, né? E são pessoas talentosas, porque o funcionário que é empreendedor é um funcionário que se destaca, né, em relação aos outros funcionários. A empresa deveria querer reter aquele funcionário. E as empresas boas fazem isso, né? Está falando também de participação de lucro. Participação de lucro é fundamental em muitas empresas lá fora, por exemplo, distribuem ações da empresa para os funcionários, né? Então, é uma coisa que o funcionário ele não só se sente, como ele é sócio do negócio. Você sendo sócio do negócio, claro que você vai ter uma outra postura em relação ao negócio, né? Então, tem essa questão que é colocada. Vou voltar aqui para a apostila, né? O Lucas está comentando aqui, interações da empresa, de fato assume outra postura. No Brasil, não é muito comum, né, distribuir ação, porque essa questão de IPO, né, que as empresas terem ação, não é muito comum. O que tem no Brasil é mais a bonificação de final de ano. Todas as empresas que têm um bom RH, né, por exemplo, a minha empresa, né, a gente tem uma regra, né, de premiação. Se a empresa vai bem, se atinge os seus objetivos determinados no ano anterior, se o funcionário participa, né, de forma ativa e avaliado, né, pelos outros funcionários e pelos gestores dele, né? Então, se a empresa vai bem, se o funcionário vai bem e se o setor que ele está vai bem, tá? O funcionário ele tem um percentual determinado lá numa regra clara que os próprios funcionários acompanham, né, para poder dividir. Então, minha empresa, por exemplo, ano passado, que foi um ano muito bom, tá? O funcionário que teve essas 3 metas atingidas, né, teve 2,8, 2,9 salários a mais, né, no ano. Teve não só o 13º, que não é benefício nenhum, porque é um dinheiro retido, mas o 14º, 15º e o 16º. Isso nas empresas, né, que tem um RH forte, um departamento de recurso humano forte, que sabe a importância de engajar, né, os colaboradores, no processo,
né, para ele realmente ter um comportamento empreendedor, né? E quando a gente vai fazer a seleção, essa questão do comportamento empreendedor é uma coisa muito avaliada, né? Muito avaliada. Muito bem. Como, Professor? Pois não. Rafael, pode falar, Rafael. Você só comentou se for uma empresa boa. O que você considera uma empresa boa? Que curioso. Uma empresa boa é uma empresa bem avaliada pelos seus funcionários, é uma empresa que tem a possibilidade, né, que o funcionário cresça dentro dela, aprenda dentro dela, tenha uma perspectiva de carreira dentro dela, né? E principalmente a geração de vocês, né? Vocês têm um ciclo muito mais curto. Hoje eu estava lendo uma reportagem na Folha de São Paulo, se eu não me engano, que estava falando. Não era a Folha de São Paulo, não, era na Exame. Estava lendo uma reportagem na Exame falando que os ciclos, né, os ciclos de permanência na empresa no Vale do Silício, hoje, da geração millennial, que é a geração de vocês, geração que nasceu na virada do século, né, vocês são possivelmente de 98, 99, né, 97, dependendo da idade de cada um de vocês. A geração millennial, o ciclo que ela permanece na empresa é de 2 anos. 2 anos. Né? Então, vocês buscam sempre oportunidades. E uma boa empresa é aquela que vai fazer o funcionário se desenvolver dentro dela, né? Desenvolver em termos de carreira, em termos de aprendizado, em termos de possibilidade. Tanto que as empresas que são mais empreendedoras, elas muitas vezes têm setores que incentivam o empreendedorismo dentro da própria empresa. Quer dizer, incentivar o funcionário a ter a sua própria empresa e poder produzir produtos para aquela empresa mãe. Isso é muito comum hoje em dia. Os bancos fazem isso, o Itaú faz isso, o Bradesco faz isso, a Porto Seguro faz isso, porque ela quer realmente reter o funcionário, mas não o funcionário com aquele clássico ligação de CLT, de leis trabalhistas, mas quer reter o funcionário como um parceiro, que o funcionário passa a ser um fornecedor de tecnologia, um fornecedor, né, de produtos para a empresa. Isso é muito comum, né? Muito comum. A gente vai, nas próximas aulas, conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui Oi, Rafael, tem mais algum comentário? Sim. Peraí. Oi, tá ouvindo? Desculpa. Você falou de possibilitar para o empregado essa, tipo, sempre manter essa, acho que força de vontade no trabalho. Você considera que esse ponto... né? Motivação. Motivação, isso. Esse aspecto você acha que até pensar mesmo na própria estrutura, você acha que a empresa tem que ter uma estrutura bem consolidada em termos mesmo de governança, sabe? Ou você acha que num clima até de startup, que a própria pessoa pode desenvolver, dar novas ideias, modelar um pouco o sistema, você acha que isso atrapalha? A gente vai estudar aí na sequência características empreendedoras, né? Uma boa empresa é aquela que incentiva essas características dentro da corporação, a ponto que ela sabe que os melhores funcionários, os funcionários mais empreendedores, tá? Elas vão querer ter o seu próprio negócio, vão querer ter os seus próprios projetos. Não é todo funcionário que vai ter a vocação de ter a sua empresa. Então, a sua empresa significa risco. Tem funcionários que preferem, colaboradores que preferem, né, ter uma estrutura pré-estabelecida, né, não gostam de correr tanto risco, né? A palavra não é nem zona de conforto, porque zona de conforto não existe em mais situação nenhuma, tá? Mas de ter projetos, né? A ponto que as empresas sabem que a única forma de reter esses melhores funcionários é dar oportunidade para eles terem os seus próprios negócios mais ligados à empresa mãe. Então, isso é muito comum hoje em dia. Eu tenho, por exemplo, funcionários que eram funcionários nossos e hoje têm as suas empresas de desenvolvimento, que fazem projetos para a gente. Tenho técnicos que, ao invés de serem técnicos ligados ao CLT, têm a sua própria microempresa, presta serviço para a gente e para outras empresas também. Ele cria, né? Ele tem o seu próprio negócio. Então, a empresa ela reconhece isso e quer que o funcionário produza. Onde o funcionário vai produzir mais? Na sua própria empresa? Ou no seu próprio projeto? Né? Ou na empresa de alguém?
Então, isso as empresas mais com cultura mais empreendedora sabem disso. As startups trabalham muito assim, e principalmente as empresas de fintechs, né? Essas empresas financeiras. Então, hoje em dia isso é muito comum, né? Muito comum. A gente vai trabalhar com alguns exemplos aí durante o curso, que vai ser bem interessante essa discussão aí. Bom, eu voltei aqui o slide. O Bruno está comentando que 5 anos numa empresa, depende muito do funcionário, tá? O Bruno, tem funcionários que se aposentam na empresa. Isso não significa uma pessoa que tem um longo período na empresa, não significa que ela está acomodada. Tá? O que ela tem que acontecer é dela evoluir dentro da empresa, evoluir profissionalmente, não só em termos de salário, em termos de projeto, de coisas realizadas, é ter o que a gente chama de empreendedorismo corporativo, é você ser um empreendedor dentro da corporação. Tanto que hoje qualquer empresa só seleciona funcionários e colaboradores que tenham um perfil empreendedor. Pode ter certeza disso. Quem já está empregado aí de vocês, tá, com certeza, na seleção, né, do departamento do RH da empresa, do recurso humano da empresa, selecionou você que está empregado porque você já tem essas características muito práticas. E os testes do RH, eles levantam bem isso. A gente vai ver as características na aula que vem e vocês vão perceber como né, as empresas buscam esse perfil. Vamos evoluir um pouquinho aqui, ó. Aqui eu peguei algumas definições de empreendedorismo, inclusive dicionários, que são bem significativas. Ó, essa daqui é bem legal, do Michaelis. Tá? O que é empreendedorismo? Disposição de capacidade ou capacidade de idealizar, ter ideias, né, soluções, coordenar, né, fazer uma gestão dessa solução e realizar projetos. Observe a palavra projetos aqui. Ó. A palavra projetos, serviços e negócios. Tá? A única questão aqui que está na segunda definição, tá? E é fundamental esse adjetivo. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças nas empresas já existentes, com alterações que envolvam, aqui está o fundamental, inovações, com inovação. Todo projeto empreendedor é um projeto inovador. E, junto com a inovação, com certeza você vai ter acompanhado isso o risco. Porque você está fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, é claro que a possibilidade daquilo ali não dar certo é muito maior do que um negócio já estabelecido e existente. Isso é óbvio. Tá? Mas, se você não tiver inovação, você não tem novo negócio. Tá? Então, é bem importante essa reflexão aqui sobre inovação e a contrapartida da inovação, que é risco. Tanto que quem tem disciplinas de gestão de inovação, o pessoal acho que na elétrica acho que não tem essa disciplina, mas o pessoal de engenharia de produção tem essa disciplina, o pessoal de administração tem essa disciplina, né? Então é bem importante. Tá? Aqui a questão do PDCA, que é fundamental em qualquer projeto, né? Todo projeto deve ser planejado, por isso que a gente tem um plano de negócio, né, em qualquer projeto empreendedor. Ele tem que ser executado, senão ele só vira uma proposta, vira só um sonho que, se não sai do papel, se não sai no campo da ideia e não é colocado em prática, não é um projeto empreendedor. Né? Todo projeto tem que ser controlado, ou seja, você tem que ter metas, você tem que ter indicadores, tá? E acompanhar a evolução do projeto a partir desses indicadores. Por isso que todo projeto, tá, ele é dividido em etapas. E tem que haver uma ação, né, para correção desse projeto. Se você faz isso ciclicamente durante a vida do projeto, você com certeza vai atingir o objetivo lá no final. Qualquer empresa trabalha bastante com esse conceito de PDCA e a ISO 9001, né, que é um sistema de qualidade global, tá, onde padroniza o conceito de qualidade nas empresas, é baseado em PDCA. Né? Porque na engenharia a gente trabalha bastante com isso. Bom, aqui uma reflexão bastante importante. Isso daqui deve estar desatualizado uns 4 anos, 3 anos, mas pelo link aqui vocês podem buscar atualização, mas não deve ter mudado muito esse cenário, não. Tá? Aqui mostra uma tabela dos 10 países mais empreendedores, né? De acordo com critérios de educação, facilidade de abertura de empresa, postura dos funcionários, né, ecossistema governamental, né, tudo isso daí. Né? Observe aqui, ó, os 10 países mais empreendedores. Né? Suíça, Canadá, Suécia, Dinamarca,
Islândia, Austrália, Inglaterra, Reino Unido, né? Irlanda, né? Irlanda não do Reino Unido, né? E a Holanda. Né? Os Estados Unidos estão aqui em 12º, 13º, mais ou menos. Se a gente pegasse 20 aqui, vocês pegariam e identificariam alguns outros países que não estão claros aqui, né? Agora, observem o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Isso se não me engano, da ONU, né? Da ONU, né? E a relação que tem entre empreendedorismo e IDH. IDH é a qualidade de vida, né, da população de um país. Observe lá, ó, Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca, Países Baixos, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Observe que muitos desses países, se a gente pegasse os 20, né, abrir aquele espectro em 20, vocês perceberiam uma grande coincidência entre um e outro. Tá? Então, existe uma relação direta, tá? Direta entre grau de empreendedorismo no país e qualidade de vida da população. Isso é fundamental. Tá? Tanto que países, existe também uma... Deixa eu só pegar aqui, ó, que eu estou colocando uma relação também bastante importante, que é a questão da democracia. A maior parte daqueles países que têm índice de desenvolvimento humano alto e têm ambientes, ecossistemas empreendedores, tá? A Stephanie está colocando que o Brasil estava em 10º em startup. Né? Startup é um tipo de empreendedorismo. Né? No Brasil existe muito empreendedorismo por necessidade. Então, o número de startups no Brasil é grande. Mas o número de empresas, né, que tem sucesso no Brasil, tá, é muito pequeno. Porque o nosso ambiente empreendedor é muito pequeno. Está melhorando, tá? Melhorando. A gente tem visto os novos governos aí incentivando muito empreendedorismo, as universidades estão incentivando, a mentalidade das novas gerações, como a geração milênio que vocês fazem parte, já tem uma consciência empreendedora muito grande aí. Tá? Mas obrigado, Stephanie, pelo link aí, compartilhar o link com a gente. Tá? Então, democracia também é importante. Pegue as ditaduras. Né? Observe como, né, as ditaduras, né, normalmente você tem um ambiente tanto de desenvolvimento humano e democracia muito comprometidas. Né? Peguem aí algumas. A gente tem aqui, infelizmente, na América, algumas desses ambientes. Democracia, vamos lembrar que democracia não é só você ter eleição, tá? Você pode ter eleição e não ter democracia. Tá? Democracia é você ter os 3 poderes independentes, os 3 poderes fazendo as suas funções, ter uma imprensa livre, a imprensa é fundamental nesse processo. Né? Você só tem democracia quando tem imprensa livre, imprensa que consegue se manifestar. Tá? Então, a democracia está muito ligada a isso, e não só a eleição. A gente conhece muita ditadura aí que tem eleição e que o ditador tem 99% dos votos. Tá? Isso não existe. Tá? Ok? Então, aí você tem, ó, também existe uma coincidência. Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, Suíça, tá? Netherlands, né, que é a Holanda, Nova Zelândia, Bélgica, etc. Né? Você tem aí, né, os países. Observe como a corrupção está ligada a isso também. Normalmente países democráticos, realmente democráticos, têm um índice de corrupção pequeno. Tá? Bom, aqui a gente tem o Brasil. Né? O Brasil está, em termos de democracia, na 55ª posição nesse ranking aqui. Tá? Corrupção está, né, infelizmente a nossa posição está muito ruim. Tem melhorado bastante, tá? A gente tem, né, uns 10 anos para cá, a gente já tem uma consciência maior e com as eleições a gente vai ter uma depuração. Né? A próxima eleição que a gente vai ter para prefeito é fundamental. Né? A próxima eleição para presidente já vai depurando isso cada vez mais. Tá? Sem entrar aqui em polêmica de esquerda e direita. Tá? A gente tem no Brasil, infelizmente, uma polarização que muitas vezes impede, né, da gente ter um ambiente democrático adequado. O Lucas está comentando de questões fiscais, né? Concordo plenamente aí. Tá? Deixa eu ver, aqui eu acabei não colocando, tá? Estava na apostila. Tá? Na parte de empreendedorismo, o Brasil, nesse ranking aqui, está mais ou menos na posição 77, 78. Que coincide, acho que em IDH o Brasil está pior ainda.
Brasil está em 98º, 99º IDH. O IDH do Brasil é muito ruim, por causa da questão da educação, por causa do saneamento básico, né? Grau de liberdade, né? A gente tem vários problemas aqui que, né, a gente realmente tem que trabalhar, né, para melhorar essa condição. E o empreendedorismo ajuda nisso, né? A pandemia, ou melhor, as consequências da pandemia no Brasil, elas são a prova de zero condição de saneamento básico que a gente tem, né? Está ligado só a isso, né? Está ligado também à nossa política, mas com certeza, Sim, não só a falta de... É o Matias que está falando, né, Matias? eu mesmo. Não só a falta de saneamento, né, mas como a questão da habitação, né? No Brasil, Condição de vida. mas a habitação mesmo, né? Quer dizer, É. boa parte da população, né, vive de uma forma extremamente aglomerada, né? Você está numa habitação popular, né? Você vai em Heliópolis conseguir fazer isolamento social, né? Então, isso né, você vai conseguir, né, em Paraisópolis fazer isso, falando aqui de São Paulo, né, ou lá nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Então, e claro que saneamento é ligado a isso, né? Ligado a isso. E em países como esse, realmente um surto como esse que teve, que não tem remédio, que ninguém conhecia direito, um vírus novo, né? Realmente tem consequências dramáticas aí, né? Mas essa é outra discussão também, tá? Mas aqui é importante só destacar, né, essa questão da democracia, né, que o Brasil, ainda em termos de democracia, tem 45º, mais ou menos, né? A gente precisa ainda melhorar bastante, principalmente na relação entre os poderes ali, né? Uma democracia verdadeira, a gente tem os 3 poderes bem independentes. Liberdade de imprensa também, né? É importante a gente ter uma liberdade total de imprensa, de expressão de opinião, né? E hoje, com rede social, as próprias redes regulam, né? Então, isso é importante. Empreendedorismo, que vem do ecossistema, vem dos governos, etc., né? E isso tudo reflete no IDH. E o nosso IDH é horroroso. Não só por causa disso que o Matias estava falando, né, da questão do saneamento básico, mas a nossa educação é horrorosa, nossos índices de educação são terríveis, né? E, né, a educação que a maior parte da população tem, tanto que a gente vê aí a tragédia, né, que é quando você precisa, né, por exemplo, lá na minha empresa, que é de tecnologia, a gente tem sempre vagas abertas lá, e muitas dessas vagas a gente não consegue preencher porque a gente não consegue encontrar profissionais adequados, tanto em termos de produção, em termos de engenharia, né? Realmente a situação que a gente tem educacional no Brasil é bastante complicada. Na apostila está mais detalhado tudo isso daqui, tá? Tem uma outra questão também, que também é um pouco polêmica, estou falando aqui de países democráticos, né? Mas a questão do parlamentarismo. Se vocês pegarem a maior parte desses países aqui, ó, né, não vou entrar nessa discussão, mas é uma questão para vocês pensarem também, tá? Pegarem aqui de IDH, pode notar que, acho que com exceção dos Estados Unidos, aqui nessa lista, com exceção dos Estados Unidos, que é presidencialista como o Brasil, né? Tem um presidencialismo ali meio criticável, né? A gente vê aí algumas coisas estranhas lá acontecendo, como acontece no Brasil, mas todos os outros países aqui são parlamentaristas, né? Então isso é uma coisa interessante claro que o parlamentarismo só funciona quando você tem um bom congresso, tem um pessoal educado, tem talvez eleições não obrigatórias, né? Você não é obrigatório a votar, né? Também é outra questão que talvez a mãe de todas as reformas aí que o pessoal comenta, né? Falam muito da reforma da Previdência, agora estão falando da reforma administrativa, depois fala da reforma, né, fiscal, todas elas são fundamentais e o Brasil tem muitas dificuldades por causa de todas essas poucas reformas, tá? Mas talvez a mãe de todas as reformas é a reforma política, né? Que é a reforma política, a falta da reforma política que garante o status quo, garante que as coisas continuem do jeito que está, né? Então é uma coisa para se refletir. Vocês que estão chegando aí, que são de uma nova geração, esperam que eu faça o que a minha geração não conseguiu fazer, que é mudar realmente essa questão política, né?
que é fundamental. E, obviamente, que tudo começa por uma eleição adequada, né? Está aí, vamos eleger prefeito agora, né? É importante ter consciência, ter uma participação política, não interessa aí, né, se você é conservador liberal ou se você é mais progressista, socialista, né? As duas visões são defensáveis. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né, em tudo isso, e não polarização que um não consegue nem ouvir o que o outro está falando. A democracia é uma democracia de discussão, né? Então isso é bem importante. Tá? Vamos lá, vamos evoluir rapidinho aqui para a gente poder concluir a aula. Aqui é uma coisa bem interessante que compara dois países, né, com a mesma história, né, com a mesma cultura, até arriscaria, né, com a parte de educação parecida, né, que são as duas Coreias, né, a Coreia do Norte, né, e a Coreia do Sul. Observe aqui que é uma foto noturna, né, mostrando né, a iluminação dos dois países, né? Coreia do Sul, que todo mundo sabe aí, o nível de educação, tem várias reportagens que falam sobre isso. A gente tem empresas globais hoje, né, na área de telecomunicações, na área de transporte, né, que são da Coreia do Sul. E temos a Coreia do Norte, que é um país fechado, que é um país que tem uma ditadura muito forte, né, que tem vários problemas né, e com certeza o grau de empreendedorismo dos países justifica. Né? Aqui é um indicador, né? Indicador de luz à noite. Né? Mas né? É bem interessante essa comparação. Tem várias reportagens, né? A Globo News tem um programa interessante de viagens ali, que os repórteres viajam, né, a diversos países, e uma dessas reportagens que a Globo News mostrou foi ao mesmo tempo, não na mesma situação, mas em 2 semanas, os 3 repórteres da Globo News foram, né, quem tem um Now, acesso ao Now, procurem lá, né, esse programa. Né? Eles visitaram a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, mostrando as diferenças entre os dois países. Né? A coisa é gritante. Né? E o IDH, né? IDH, né? Observe o IDH da Coreia do Norte, IDH, porque isso que interessa, né? O grau de qualidade de vida da população. Vamos lá, rapidinho aqui, a gente já encerrando a aula. Não. Aqui, para a gente encerrar, né, gostaria de falar um pouquinho de educação empreendedora, né, principalmente educação empreendedora nas universidades. E, felizmente, tá, nós estamos numa universidade que tem um foco em empreendedorismo muito grande, é estratégico o empreendedorismo. Tudo como o Mackenzie tem um lema, tem um slogan. Ela não forma profissionais, ela forma profissionais empreendedores. Né? Ela incentiva desde o início o comportamento empreendedor em todos os ambientes, criando um ecossistema interessante. A gente vai encerrar a nossa aula mostrando um videozinho que fala bem disso, que está aí no site do Mackenzie. Né? Então, isso é fundamental. Tá? Aqui eu vou mostrar alguns sites rapidinhos aqui, depois vocês entram aqui, universidades famosas, conhecidas, e é bem interessante ver. Né? Depois vocês procurem uma palestra da Bel Pesce, deixa eu colocar aqui no chat o nome dela, vocês podem procurar no Moodle. Nossa, ela é incrível, professor. Recomendo. A Stephanie está comentando aí, deixa eu colocar no chat aqui. Deixa eu me perder aqui, onde está o chat. A Bel Pesce andou tendo uns probleminhas aí, né, que ela, né, acabou sendo, entre aspas, cancelada aí, né? Não sei até que ponto é verdade ou não, né? Mas o vídeo que ela colocou, inclusive ela vai aparecer nesse vídeo do Mackenzie aqui. Né? Ela vai aparecer no vídeo do Mackenzie. Só um segundinho aqui. Depois procurem Bel Pesce, Bel com L só. Ela estudou no MIT, né? E ela estudou ela fez 3 cursos no MIT. Ela fez um curso de computação, fez um curso de engenharia elétrica e fez um curso de empreendedorismo. Né? E hoje ela trabalha com empreendedorismo, tem cursos, tem uma fundação, participou de várias empresas lá, tinha a empresa dela, vendeu, né? E tudo mais. Dê uma olhada aqui, é bem interessante a palestra dela, uma palestra longa, de 2 horas que ela fez o Rui Barbosa, uns 3 ou 4 anos atrás. E a Stephanie aí, né, comentando, né, que
né, que gosta bastante, tá? Né? Então, é bem legal aí, tá? Vamos lá. Rapidinho aqui. Né? Aqui Stanford que tem lá o cantinho do empreendedorismo dentro. Tudo isso aqui são sites que vocês podem acessar depois. Né? O Cambridge, né, na Inglaterra, né, mostrando aqui, né, o processo de empreendedorismo, de aprendizagem de empreendedorismo dentro do campus. Né? O MIT, né, onde a Bel Pesce teve a oportunidade de fazer o curso. Né? Todas as universidades têm vários cursos de empreendedorismo de graça. Vários cursos. Né? Então, vocês podem acessar esses cursos, claro que são cursos em inglês, né? Então, é importante que vocês, se não têm ainda uma fluência adequada, que procurem, né, nesses próximos semestres aí que vocês vão estar, investir nisso, porque hoje é fundamental você ter uma fluência, né, real em inglês, não só para você conseguir ler as coisas em inglês e escrever as coisas em inglês. O Google Translator ajuda bastante, né, mas você compreender, poder ouvir uma palestra em inglês e poder acompanhar o raciocínio. Ou fazer um curso, né? No mínimo que você acione ali a legenda em inglês e consiga acompanhar e compreender bem. Isso é muito importante. Né? O Bruno está comentando várias plataformas de cursos online, né, de graça, como o Coursera, uma delas. Tem uma que é o vídeo, como é que ela chama? Agora nesse horário não vou lembrar. Mas nas próximas aulas a gente traz uma dessas e vocês podem colocar essas plataformas também aí, que é bem interessante. Algumas referências no Brasil, né, como a Endeavor, né, algumas das sugestões estão aparecendo aqui no site. Tá? No Mackenzie, eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar tudo isso no Mackenzie. No Mackenzie a gente tem concurso de plano de negócio, tem concurso de ideias, tem o Mac Ideias. Esse ano é um ano atípico, porque infelizmente não está tendo oportunidade de fazer isso, mas não deixa o ano que vem, com certeza a gente vai voltar à normalidade, pelo menos um ambiente social ali no Mackenzie. Não deixe de participar desses eventos. Visite a incubadora no Mackenzie, que é a incubadora de empresa que a gente tem, que fica ali na Maria Antônia. Marquem uma visita lá, assim que houver possibilidade. Qualquer um de vocês que tiver uma ideia, fizer um plano de negócio e for aprovado por uma pré-incubadora, vão ter oportunidade de desenvolver o seu projeto dentro do Mackenzie ainda. Não deixem de considerar essa possibilidade. Né? E aqui, dependendo da unidade, né, o pessoal de nutrição, com a amostra de alimentos, ou aqui na Escola de Engenharia, o concurso de robôs, né, o pessoal lá da arquitetura, com o poder do designer, né, a Liga de Empreendedorismo no Mackenzie. E aqui, realmente, a estrutura que a gente tem no Mackenzie, a gente tem professores que dão apoio para os alunos, a estrutura da universidade, que promove esse ecossistema empreendedor e sustenta esse ecossistema, e, obviamente, vocês que são agentes e têm que ser protagonistas nessa história. Tá? Vou mostrar esse vídeo para a gente encerrar a aula. Tá? Na aula que vem, a gente vai falar da perspectiva histórica e já vamos começar a trabalhar com tipos de empreendedorismo e as características empreendedoras. Tá? A partir da aula que vem, eu vou começar a falar também do case empreendedor. Tá? Vocês vão ter uma segunda atividade que vão fazer agora, tá? Está no Moodle, e a semana que vem a gente comenta melhor dessa atividade, de características empreendedoras. E a terceira atividade para a gente fechar o nosso bimestre é vocês estudarem o empreendedor. Tá? Que a gente pode conversar aí de fazer em equipe ou não, tá? A gente decide aí na semana que vem se querem fazer isso em equipe ou individual, tá? E estudar, e se a gente tivesse sala de aula, vocês fariam um seminário desse empreendedor e nós teríamos ali dividido talvez em 5, 6 grupos, 4, 5, 6, 7 cases dentro da sala de aula. Vou mostrar esse vídeo aqui para a gente poder encerrar e vocês sentirem como vocês estão estudando num ecossistema empreendedor que dá toda a possibilidade para vocês desenvolverem o empreendedorismo que já existe dentro de cada um de vocês. Vamos compartilhar aqui esse vídeo. Esse vídeo está lá no site, tá? Depois vocês podem. Espero que o som esteja legal. Estava testando o som no início. Deixa eu colocar bem no início aqui. Um feedback aqui só se o som está saindo legal.
Tá saindo legal, sim. Ok, TCC obrigado, de Matias. maquinzista se transforma em negócio que fatura R$60 mil por mês. Alunos do Mackenzie são finalistas do Prêmio Santander de Empreendedorismo, da lojinha de rua ao bilhão na internet. Hoje em dia, é quase impossível conhecer alguém que não utilize internet. E muitos dos serviços que utilizamos surgiram da ideia de colegas da universidade e se tornaram negócios bilionários. Empreendedorismo é identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Muitas vezes, o empreendedorismo está relacionado com a criação de empresas e novos produtos. Mas será que todos estão prontos para empreender? É preciso planejar. Veja se você se encaixa no perfil empreendedor. O Sebrae São Paulo listou as principais características que um empreendedor deve ter. São elas: iniciativa, perseverança, coragem para correr riscos, capacidade de planejamento, rede de contatos e liderança. Além do conhecimento transmitido dentro das salas de aula, existe a oportunidade de participar de atividades relacionadas ao empreendedorismo. Incubadora de Empresas é um projeto que tem como objetivo a criação ou o desenvolvimento de microempresas, fornecendo a elas apoio nas primeiras etapas de sua jornada. A Mackenzie oferece 2 categorias: a pré-incubadora, onde o projeto fica por 1 ano, recebendo todo o suporte da universidade, e a incubadora. O Programa de Educação Empreendedora Mackenzie, ele objetiva desenvolver o espírito empreendedor nos nossos alunos, em qualquer que seja a área do conhecimento. Nós gostaríamos de destacar algumas ações que são levadas a efeito nesse contexto de desenvolvimento desse espírito empreendedor. Por exemplo, a disciplina empreendedorismo, hoje obrigatória em todos os cursos de graduação da nossa universidade. Não significa que ser empreendedor, no contexto que nós estamos falando, é o nosso aluno, o nosso futuro profissional, colocar uma empresa. Não, você pode ser um empreendedor em qualquer situação que você se encontre após o seu período aqui na nossa universidade. Nós queremos que você, aluno, possa, de fato, aproveitar essa oportunidade e que possa desenvolver aqui, dentro da sua aptidão, em função da sua área de conhecimento, aquilo que nós chamamos de empreendedorismo pessoal. Iniciativas de alunos como a Liga de Empreendedorismo Mackenzie incentivam o espírito empreendedor fora da sala de aula. A Liga, ela é uma iniciativa de alunos e a gente não conta com recursos próprios. A gente doa nosso tempo para esse projeto e desde o início a gente contou com o apoio da universidade, principalmente na figura do CPDI, que abriu as portas da universidade para a gente na questão de auditórios, eventualmente alguma sala para a gente se reunir. Então a gente fez uma mudança, hoje ainda eu acredito que é pequena perto do que ela pode ser feita dentro do Mackenzie, mas existe um potencial e existe uma galera que é muito melhor do que eu como fundadora e junto com o Rudá e a Fabi. E essa galera, eu sei que ela vai fazer uma diferença incrível assim no Mackenzie e vai trazer mais empreendedorismo para pessoas que, assim como a gente, gosta desse tema. A universidade promove eventos no campus e leva os alunos para participar de concursos, eventos e treinamentos externos. Tudo para ajudar no primeiro passo rumo ao empreendedorismo, antes mesmo da sua formação. Sem dúvida é incrível o apoio do Mackenzie, né? Porque ele proporciona novas visões. Então hoje nós tivemos palestra com pessoas que possuem grande experiência em empreendedorismo e isso sem dúvida colabora com os nossos projetos e são projetos que estão dentro da universidade. Entre os eventos realizados dentro da universidade, destacamos 3. A Mostra de Alimentos, que tem como objetivo apresentar alimentos inovadores desenvolvidos pelos alunos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. A Competição de Robôs, que estimula alunos do curso de engenharia a utilizarem suas habilidades de lógica e programação e, principalmente, o trabalho em equipe.
e a Mostra de Ideias, uma feira de novos negócios e ideias, onde alunos de diversas áreas apresentam suas propostas para o público que passa pelo local do evento. Dá um espaço para um maquinzista que tem uma ideia diferente, inovadora, que ele possa apresentar essa ideia. Os visitantes veem aqui essa situação, essa exposição, os alunos, os colegas aqui falando das suas ideias, dos seus projetos, e eles se estimulam e falam, puxa, eu podia também participar, e já gera uma sementinha para no próximo ano eles também se candidatarem. Todas essas oportunidades refletem no sucesso do aluno quando ele sai do curso de graduação. Você já imaginou terminar o seu curso e o seu TCC se transformar num negócio lucrativo? Colegas do curso de Engenharia Civil, Jefferson, Paulo e William, utilizaram o trabalho de conclusão de curso para ajudar pequenos agricultores com a microusina de biodiesel. O engenheiro eletrônico Rodolfo Ferraz apresentou um plano de negócios para a criação de uma companhia de reciclagem de lâmpadas. Hoje, a Green Company fatura cerca de R$60 mil todo mês. Outros empreendedores passaram pelas salas de aula do Mackenzie. Márcio Cunruyan, ainda durante o curso de economia no Mackenzie, já trilhou o caminho do empreendedorismo, abrindo sua primeira loja de sapatos. No fundo de um estacionamento, depois em um shopping e finalmente na internet. Hoje a Netshoes é um verdadeiro case empresarial. O empreendedor ele não costuma olhar pelo retrovisor, né? Então você vai fazendo. No outro dia você contrata mais uma pessoa, depois você contrata mais uma. Quando você vê, você saiu de 15 para 30. Daqui a pouco você já está em 60. Daqui a pouco você tem... E hoje a Netshoes tem 2.000 funcionários. São 3 CDs no Brasil. Argentina e México operando também com o QG aqui no Brasil. E de verdade a gente nunca imaginou chegar nisso, mas agora a gente se imagina, tá, cada vez maior e mais do que isso, continuar sendo uma referência dentro do e-commerce brasileiro e mundial. Isso é o mais importante para a gente. Alguns alunos iniciaram seus negócios ainda na universidade. Outros voltaram e iniciaram seus projetos por meio da incubadora Mackenzie. São ex-alunos que decidiram abandonar a carreira em grandes empresas para colocar a sua própria empresa no mercado. Quando a gente começou a empreender, a gente nem sabia que a gente estava empreendendo, né? A gente tinha um projeto e tinha a incubadora, a gente falou, legal, a incubadora vai dar um suporte bacana. E a incubadora, assim, foi essencial para a gente colocar o projeto em prática, né? Então a gente entrou lá, a gente tinha uma sala, a gente tinha todo... De tudo, então mesmo quem está empreendendo está frequentemente aprendendo, então é uma palavra até que se parece muito em aprender com empreender, então é uma ação de dia a dia, então não comece sozinho, procure um mentor, não guarde a sua ideia só para você, comece a falar com pessoas. Fale do seu negócio para o máximo de pessoas possíveis. A maioria dos empreendedores tem medo de se roubar a ideia, o maior medo deve ser trabalhar numa ideia ruim, ou trabalhar numa ideia que poderia ser melhor. Ele tem sempre a preocupação do que vai ser daqui a 5 anos o negócio que ele está criando hoje, porque aí ele pensa no planejamento estratégico de se diferenciar e não ser engolidos pelos grandes que estão no mercado. Quer entrar para a lista de empreendedores de sucesso? Você só vai saber se tentar e contar com o apoio da incubadora Mackenzie e dos seus professores para não se aventurar no mundo dos negócios sozinho. Você, aluno, traga suas ideias e venha participar dos nossos projetos. Empreenda. Muito bem, né? Vamos encerrando então a nossa aula aqui. Depois vocês podem ver o vídeo aí com mais tranquilidade. Tá? Ele está lá no site do Mackenzie. Tá? Eu vou encerrar a nossa gravação nesse momento. E deixa eu parar aqui a gravação.